Boa noite, pessoal. Meu nome é Alex Passos, eu sou gerente comercial da ML Administradora de Condomínios e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês participando de mais essa live, onde nós vamos trazer bastante conteúdo relevante sobre um tema que está muito atual. Hoje nós vamos falar sobre assembleias condominiais, né? Toda essa polêmica que se deu aí por causa da pandemia e um tempo que nós ficamos sem ter assembleias, essa volta das assembleias aos condomínios, tudo que envolve esse tema nós vamos falar. Eu já quero começar pedindo a vocês desculpa por um imprevisto, porque nessa live participariam o Dr. Marcelo Borges e o Douglas Calvosa, o nosso gerente condominial. Porém, o Douglas teve um imprevisto, né? Apareceu, depois que nós marcamos a live, apareceu um compromisso profissional e, infelizmente, ele não vai ter como participar hoje. Mas vocês vão estar também aí suprindo todas as dúvidas de vocês com o Dr. Marcelo Borges, que é uma autoridade nesse mercado, vamos colocar assim. Hoje nós vamos falar sobre a Assembleia Condominial. Eu vou pedir... Nós fizemos assim, um levantamento preliminar das principais questões que chegaram durante todo esse período aqui para a gente. Então, muitas dúvidas que os nossos síndicos tinham, que nossos conselheiros tinham, alguns condôminos. Então, todas essas dúvidas que a gente ia tirando ponto a ponto, nós fizemos uma lista e colocamos com algumas perguntas que nós vamos fazer. Claro que, para essa live ser mais legal, mais interativa, nós vamos abrir para perguntas também. Então, vocês podem utilizar o chat e colocar algumas perguntas. Essas perguntas o Dr. Marcelo vai responder no final da live, tá? E, se por uma questão de tempo, se o assunto acabar se alongando um pouquinho e a live ficar muito grande, as perguntas que porventura não vierem a ser respondidas agora, vocês podem ficar tranquilos que vão ser respondidas por e-mail. Então eu peço que encaminhem por e-mail que eu vou colocar na tela daqui a pouquinho, tá bom? Então é isso. Vamos falar sobre assembleia condominial, assembleia presencial, assembleia virtual ou digital e assembleia híbrida e tudo que permeia esse assunto. Tá bom? Vamos começar. Eu vou chamar o Dr. Marcelo Borges para iniciar. Doutor Marcelo, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Alex, obrigado aí pela abertura. É um prazer estar aqui com vocês, né? Novamente nessa live. O Alex já justificou a ausência do Douglas, estava previsto para dividir essa sala comigo, mas ele teve um compromisso profissional e, infelizmente, não pôde estar presente. Então, essa live ela vai ter a mesma movimentação, né, das lives anteriores, ou seja, o Alex a gente fez uma coletânea de perguntas que vão ser respondidas por mim, né, através de uma coletânea que a gente fez, e evidentemente que vocês podem, através ainda, né, desse encontro, formalizarem também novas perguntas, né, novas indagações, novas dúvidas, através do chat, tá? E aí, ao final, a gente vai fazer as perguntas. Então, convido o Alex para estar de volta aqui na sala, para que ele possa interagir comigo e intermediar, para a gente começar, então, a dinâmica desse encontro. Alex. Então, quais foram as perguntas coletadas por vocês, né, por vocês da equipe da ML, para que a gente possa começar a responder e levar esse tema tão importante, assembleias híbridas, virtuais e presenciais, nesse momento que a gente está avante, né, nessa live de hoje. Bom, legal, vamos lá. Então, vamos começar. A primeira pergunta que não quer calar as assembleias presenciais, elas já estão liberadas ou não? E se sim, quais são as recomendações para essas assembleias? Evidentemente, né, que as assembleias presenciais, elas não estão proibidas, né? Na verdade, elas nunca estiveram peremptoriamente proibidas. O que havia era uma recomendação muito firme, né, por parte das autoridades, da não realização das assembleias presenciais
principalmente numa época mais aguda da pandemia, se bem que estamos nessa praticamente segunda onda, né, de uma pandemia em alguns estados e algumas regiões ainda numa fase bastante preocupante, mas logo no início, né, da pandemia existia toda uma recomendação de não realização das assembleias presenciais, né? Hoje, nesse momento, nós não temos uma proibição, né, formalizada, seja por legislação, que diga que as assembleias presenciais não possam acontecer. Se nós falarmos de realidade do Rio de Janeiro, né, que é a região que nos ocupa nesse momento, nós já temos, em algumas situações, encontros já permitidos, né, reuniões permitidas, evidentemente dentro do cumprimento de algumas regras, né, de algumas medidas restritivas que devem ser respeitadas, né, pelos organizadores dessas reuniões. Da mesma forma, uma Assembleia de Condomínio. Então, não há nenhuma norma legal, né, expressa na legislação que proíba a realização de assembleias presenciais. O que há, sim, é uma recomendação de cuidados no momento de executar uma assembleia presencial. Aqui no Rio de Janeiro, o último decreto da administração pública municipal, que revogou um decreto mais rigoroso, né, o último decreto que foi sancionado no mês de dezembro pela gestão anterior, esse decreto ele foi revogado pela atual administração, e é um decreto que estabelece algumas características, né, de atividades, e de acordo com essas características, atividades de grau de risco médio, de grau de risco elevado e de grau de risco leve, mas todas com grau de risco. Se a gente puder enquadrar, né, a assembleia de condomínio dentro dessas 3 faixas de risco, a gente pode deixar a assembleia de condomínio, por ser uma reunião presencial, com encontro entre pessoas, dentro da faixa entre o grau de risco médio, pelo menos, né? Então, se está na faixa do grau de risco médio, existem algumas precauções que devem ser atendidas, como capacidade de 50%, né, das pessoas dentro do recinto onde a assembleia está sendo realizada, o espaçamento, né, entre as pessoas, que também deve ser respeitado, a distribuição de álcool em gel e o uso obrigatório de máscara facial. Então, esses são, né, as recomendações básicas que devem ser respeitadas para aqueles condomínios que se sentem à vontade de realizar as assembleias presenciais neste momento. Maravilha, maravilha. Antes da gente partir para a segunda pergunta, eu vi aqui que a dona Ana Augusta de Medeiros disse que o meu som não estava muito bom, parece que está com um pouco de eco. Eu coloquei no fone agora, melhorou? Só coloca no chat se melhorou, por favor, senão eu tento fazer alguma outra coisa aqui. Mas vamos lá, Marcelo. Para a segunda pergunta, a gente precisa saber o seguinte: caso haja a opção de fazer uma assembleia totalmente virtual, né, totalmente digital, existe um amparo jurídico para isso? A assembleia virtual, né, ou assembleia digital, ela está sendo a assembleia muito utilizada e muito recomendada neste momento, né? Uma assembleia que já era estudada antes da pandemia, antes de nós pensarmos nesse período pandêmico, já havia um estudo voltado a entender a funcionalidade, o modus operandi de execução de uma assembleia dita como virtual, assembleia digital. Isso por conta da modernidade, né? Por conta do avanço da tecnologia no mundo condominial, né? O condomínio, né, ele não poderia ficar fora do horizonte, né, de todo o avanço da tecnologia em todas as esferas, né, em todas as atividades, né, do Brasil como um todo. Então, já havia um estudo voltado a definir a melhor forma de execução de uma assembleia virtual ou de uma assembleia digital. Lógico que, por conta da cultura, né, por conta do tradicionalismo, do conservadorismo, esse estudo acabou não indo adiante, né, a gente não viu muito apelo dos condomínios em adotar uma assembleia virtual como uma assembleia digital, como sendo a assembleia substituta da assembleia presencial. Então, boa parte desses estudos ficaram para um tempo um pouco mais propício. A pandemia abreviou, né, novamente essa discussão, ela trouxe à tona essa discussão e abreviou, né,
o nosso estudo com relação à realização das assembleias virtuais, das assembleias digitais. Então, se nós pensarmos em 2 tempos, né, ou seja, tempo de pandemia, as assembleias virtuais elas tiveram, né, uma autorização legal através da Lei 14.010, que, no seu artigo 12, consolidou a possibilidade da realização das assembleias ditas como virtuais, assembleias digitais. Isso porque a gente tinha ali um apelo todo das autoridades, né, públicas, os gestores públicos de evitar aglomeração, e havia uma demanda dos condomínios em realizar as suas assembleias para que as decisões, né, que são tão importantes dentro da dinâmica condominial pudessem acontecer. Então, a Lei 14.010, uma lei de caráter transitório, acabou autorizando a realização de assembleias virtuais aqui no Brasil. Só que era uma lei, como eu falei, de caráter transitório, ela tinha um tempo de vigência, ela tinha um tempo de vida, essa lei, que foi até 30 de outubro de 2020. Então, até 30 de outubro de 2020, nós tínhamos uma autorização legislativa de realizar uma assembleia virtual, uma assembleia digital. Após 30 de outubro de 2020, nós voltamos ao tempo anterior, ou seja, não há na legislação, né, uma norma escrita que autorize e que dê segurança jurídica para a realização de uma assembleia 100% virtual, 100% digital. E aí a gente clama por alguns cuidados, né? A assembleia de condomínio, né, é um ato extremamente solene, importantíssimo dentro da vida da estrutura administrativa de um condomínio. Todo mundo sabe que são nas assembleias onde se decidem, né, as deliberações, né, mais importantes na vida de um condomínio, e que mexem, evidentemente, com o patrimônio de todos, mexe com o modo de vida das pessoas, né, mexe com a qualidade de vida das pessoas, tudo isso brota das decisões de assembleia. Isso é tão clara a importância da assembleia dentro do escopo jurídico de um condomínio, que a legislação, né, o próprio Código Civil, lá no inciso 3 do artigo 1335, insere a assembleia insere o direito do condômino de estar presente numa assembleia como um dos 3 direitos mais importantes que ele tem na legislação. Esse artigo 1335, ele destaca 3 direitos importantes do condômino. Inciso 1, fala que é direito do condômino usar, fruir, gozar da sua própria propriedade individual, né? Ou seja, consolida, né, o direito pleno de eu exercer a minha propriedade individual. O inciso 2, ele fala que é direito do condômino usar as partes comuns conforme a sua destinação, ou seja, consolida um outro direito patrimonial do condômino, que é usar as partes comuns, né, consagrando essa convergência de 2 propriedades dentro de um condomínio, ou seja, o inciso 1 fala do direito de exercer minha propriedade individual, o inciso 2 fala do direito de eu exercer a minha propriedade comum. E o inciso 3 fala que é direito do condômino votar e participar das deliberações da Assembleia desde que esteja quite. Ou seja, estar presente na Assembleia é tão importante quanto exercer o meu direito patrimonial. É como se o exercício pleno de estar numa Assembleia ele se encaixasse dentro de toda a plenitude do exercício meu, de exercer o meu direito patrimonial dentro de um condomínio. Isso por quê? Isso porque toda decisão de assembleia, absolutamente toda decisão de assembleia, mexe com o meu patrimônio. Seja numa mera eleição de síndico, né? Eu vou eleger alguém que vai gerir o meu patrimônio comum, que vai administrar meu patrimônio comum. Então, toda decisão na assembleia mexe com o patrimônio. Então, você alijar, aí que vem o grande entendimento, você alijar algumas pessoas de estar presentes numa assembleia quando ela se realiza no modo 100% virtual, é muito preocupante, né? Sem uma legislação que autorize. Então, hoje, nós entendemos o quê? Como nós não temos uma legislação que autorize uma assembleia 100% virtual, entendemos que para ter segurança jurídica para essa assembleia, para que ela não tenha aí nenhum risco de ser anulada, existe a necessidade de uma outra legislação que venha novamente dar guarida para a realização das assembleias 100% virtuais, ou que haja
uma alteração, né, na convenção que permita a realização de assembleia virtual num determinado condomínio. Sem isso, a gente tem uma lacuna da legislação que realmente fragiliza a realização da assembleia 100% virtuais. Lógico que, no período que nós estamos vivendo, né, no período que nós estamos tendo da pandemia, talvez o judiciário venha se sensibilizar, né, e ainda consolidar, mesmo que transitoriamente, a realização de assembleias virtuais. Existe uma lei de introdução ao Código Civil, que lá no artigo 4 fala que o juiz pode julgar na ausência de leis através do usos e costumes, né? Não quero dizer que uma assembleia virtual vai cair em usos e costumes, mas não. É dentro de um cenário atual da sociedade, ela precisa, né, ao respeitar medidas de isolamento, realizar uma assembleia virtual, mesmo sem autorização da legislação e mesmo sem amparo na Convenção de Condomínio. Então, nesse momento, talvez a gente consiga encontrar brechas, né, através do judiciário e não do legislativo, de consolidar uma assembleia 100% virtual. Mas, mesmo assim, né, a gente se obriga aqui a dizer que há um risco por uma ausência, uma lacuna na legislação. Então, ou a gente pega 100% de adesão dos condôminos numa assembleia virtual, para a gente ter total segurança jurídica, ou a gente pode partir para um outro modelo de assembleia, que me parece que talvez seja objeto de uma outra pergunta, né, Alex? Exatamente, Marcelo. Em cima dessa lacuna que a gente está vivendo, né, dessa lei que precisa chegar para validar a Assembleia 100% digital, apareceu um ente novo nesse nosso mercado, que é a chamada Assembleia Híbrida. Ou seja, para quem ainda não ouviu falar da Assembleia Híbrida, é uma Assembleia que mistura tanto a Assembleia virtual, né, digital, como a Assembleia presencial. Então, num condomínio, dentro do condomínio, de maneira respeitando o distanciamento social, o síndico consegue viabilizar uma assembleia onde existe a presença de alguns condôminos e também existem condôminos que vão estar participando de forma virtual. Então, a pergunta é possível legalmente a utilização da assembleia híbrida durante esse processo, durante essa lacuna que a gente está vivendo aí na nossa legislação? Eu diria que essa é a assembleia recomendável nesse momento, né? Porque a gente vive, né, de novo, um momento meio polarizado, onde a gente tem um grupo que tem que ser respeitado, que está ainda isolado, né, que ainda não está seguro em sair nas ruas, né, em estar presente em reuniões, né, em eventos, né, que em algum momento possam sujeitar aglomerações, e nós temos um outro grupo que está mais libertário, né? Um outro grupo que entende que já podemos sair, já podemos iniciar ou reiniciar uma vida social mais ativa, um grupo até que já pegou, né, a Covid, né, o novo coronavírus, e acha que por ter agora anticorpos já pode, né, talvez, ter uma vida social um pouco mais livre, ou voltar à normalidade. Então, a gente vive hoje nessa polarização de entendimentos, nessa polarização de ideias e de comportamentos. E ambos têm que ser, né, de alguma forma, respeitados. Quando a gente opta pela assembleia híbrida, a gente está justamente abraçando e respeitando, né, esses dois pensamentos. Porque numa assembleia híbrida, né, quem se sentir à vontade, ou seja, uma assembleia presencial funcionando ao mesmo tempo que uma assembleia com manifestação à distância, né, uma assembleia virtual, quem se sentir à vontade de estar no recinto presencialmente, fisicamente na assembleia, vai estar lá, e aquela pessoa que não se sente à vontade ainda de estar presente, ela vai se manifestar através da ferramenta tecnológica que o condomínio irá dispor, né? E aí nós vamos estar atendendo os dois públicos. E aí vem a indagação, Marcelo. Essa assembleia, ela é absolutamente legal, ela também não precisa de um amparo legislativo, não precisa de uma autorização da legislação para que ela possa funcionar sem nenhum risco ou sem nenhum vício jurídico que possa sujeitar uma anulação? Não. Né? Essa assembleia é absolutamente legal, né? A assembleia é absolutamente
tranquila e segura do ponto de vista jurídico, porque eu vou estar atendendo aos dois públicos, né? Se eu vou estar atendendo quem quer se manifestar presencialmente, quem quer se manifestar à distância, eu não vou estar alijando absolutamente ninguém de estar presente na Assembleia, de estar votando, de estar participando, de estar ali contribuindo para o destino, para as deliberações do condomínio. Eu não vou estar alijando ninguém, eu vou dar opção para as pessoas, de acordo, né, com a conveniência de cada um, com o pensamento de cada um, eu vou dar opção para essas pessoas. Então, para isso, não precisa alterar convenção nenhuma, não preciso ter uma convenção, né, que me autorize a ter uma assembleia híbrida, não preciso de legislação absolutamente nenhuma. Então, a assembleia híbrida, ela pode funcionar antes de pandemia, pode pós-pandemia, e ela não tem nenhum tipo de implicações jurídicas e nem necessidade de legislação para isso. Evidentemente que nós precisamos, e aí vem uma recomendação secundária, nós precisamos de uma regulamentação interna dentro do condomínio para saber como essas manifestações poderão ocorrer. Porque a grande questão que se abre, mesmo na Assembleia virtual, totalmente virtual, como ocorrerá, né, ou como ocorrerão as manifestações, né, qual é a segurança, né, que o condomínio terá, que a pessoa que está lá se manifestando à distância realmente é o condômino, realmente é o proprietário do imóvel. Então, essas ferramentas tecnológicas, elas têm que estar muito bem resolvidas, né, e com uma assessoria que possa permitir essa segurança para que a Assembleia transcorra dentro, né, dos limites da segurança jurídica e para que todo mundo esteja realmente ali votando, né, deliberando, tenha legitimidade para tal. Tá? Então, essa é a recomendação que se tem. Hoje em dia se tem, existem várias ferramentas disponíveis, né? O universo de reuniões virtuais cresceu demais, né? As empresas de tecnologia voltadas a dotar a sociedade desse tipo de ferramenta, elas ficaram cada vez mais criativas, até por conta das reuniões virtuais que se sucederam, né, em várias atividades no mundo afora por conta da pandemia. Então, hoje nós temos ferramentas bem avançadas que podem dar esse tipo de segurança. Então, escolher uma delas, escolher o modus operandi dentro do condomínio para que a gente tenha tranquilidade. Então, Alex e demais, eu digo que a Assembleia Híbrida hoje é a Assembleia que a gente mais recomenda para funcionar, quebrando alguns paradigmas, porque a gente vai estar atendendo exatamente os dois públicos e vamos evitar reclamações, né, desse mundo polarizado que nós vivemos, né, das pessoas que estão se sentindo mais à vontade, né, mais libertárias, e das pessoas que ainda não se sentem à vontade de viver a normalidade, que ainda estão respeitando o isolamento social, que estão respeitando as recomendações das autoridades e que preferem ficar no isolamento para evitar o contágio, mas que podem continuar vivenciando o mundo deliberativo condominial através de manifestações à distância. Maravilha. Então, uma outra dúvida que ficou é o seguinte: seja por uma assembleia híbrida, tá? Ou por uma assembleia 100% virtual, que foi aprovada por todos os condôminos, né? 100% de aprovação. Como é que ficaria, como é que fica a convocação dessa assembleia, seja virtual ou seja híbrida? A convocação é um ato muito importante dentro do universo assemblear, né? É na convocação que a gente tem que estabelecer as informações de funcionamento de uma assembleia, as informações básicas, evidentemente, de funcionamento de uma assembleia. Lógico que no decorrer da assembleia existem, né, deliberações preliminares, né, e que podem transcorrer, que vão, né, cuidar da organização da Assembleia como um todo, mas as informações básicas, como o dia da Assembleia, os horários em que a Assembleia deverá ocorrer, em primeira e segunda convocações, local da Assembleia, o tipo da Assembleia, extraordinária, ordinária, a ordem do dia, né? Essa informação é importantíssima, porque os assuntos a serem tratados deverão estar adstritos ao que forem pautados na ordem do dia, e as informações básicas, né? Uso de procurações, né? Comportamento
com relação aos condôminos não kits no condomínio, etc. e tal. Quando a gente opta de fazer uma assembleia 100% virtual, 100% digital, ou uma assembleia híbrida, essa convocação ela tem que ser cautelosa no sentido de dedicar um espaço para informar como, né, os condôminos que optarem, né, por se manifestar à distância deverão fazer, né, o que esses condôminos deverão fazer. E aí a convocação, ela vai ter que, primeiro, né, já informar ou que a assembleia vai ser virtual, né, uma assembleia geral extraordinária em modelo virtual, já tem que deixar claro isso, porque isso tem que estar, né, consolidado na ata da assembleia, que esse foi o modelo de realização dessa assembleia, e se for híbrida, né, uma assembleia geral extraordinária no modelo híbrido, né, presencial e virtual, né. Se for uma assembleia 100% virtual, a convocação já tem que informar qual é a ferramenta que o condomínio vai ofertar ao condômino, né, qual a ferramenta tecnológica de acesso a essa assembleia que o condomínio terá, né, que acessar. Então, você vai ter que estar previamente isso informado no edital de convocação. É importante que as pessoas atualizem seus e-mails, seus correios eletrônicos junto à administração do condomínio, junto à administradora, porque esse, notadamente, é o canal de comunicação para envio desses canais de acesso. A maioria das ferramentas utiliza como canal de acesso os e-mails dos condôminos, né? Então, é importantíssimo que o edital de convocação já peça que os condôminos desejosos em estar presentes numa assembleia virtual atualizem os seus e-mails, né? E que as pessoas já saibam o momento em que poderão se manifestar nessa assembleia. Então, isso tudo tem que estar muito bem ajeitado, né, na convocação da assembleia, seja ela totalmente virtual, seja ela híbrida. E uma outra informação importante é com relação à procuração, às procurações, né? Sabemos que as procurações, elas são bem utilizadas, né? Muitos condomínios utilizam muitas procurações para que as pessoas que não querem, não podem participar de uma assembleia, mas que confiam, né, no seu vizinho, confiam numa outra pessoa, possa lhe representar. Como, né, essa pessoa não vai ter condições de apresentar a sua convocação fisicamente no ato, porque numa assembleia presencial, a gente sabe que o rito natural é a pessoa ir no recinto onde a assembleia está sendo realizada, né, o espaço onde a assembleia está sendo realizada, ela leva a sua procuração física e a mesa faz a conferência da procuração, né, notadamente presidente e secretário fazem ali a análise da procuração para ver, né, a probidade da procuração, o preenchimento, né, dos requisitos jurídicos e legais de uma procuração para validá-la ou não. Numa assembleia à distância, onde a pessoa não tem essa possibilidade de apresentar fisicamente a procuração, a gente precisa ter um certo cuidado. Então, o que a gente entende como correta, como conduta correta, é que o edital de convocação já peça que aquelas pessoas que venham se fazer representar através de procuração, que as procurações sejam encaminhadas, pelo menos, em até 24 horas antes da realização da Assembleia, para uma conferência prévia por parte da administração do condomínio. A administração do condomínio faz uma conferência prévia e valida, né, essa procuração, ou coloca, né, em discussão a validade da procuração, caso caiba alguma discussão, tipo procuração sem firma reconhecida, ela precisa de uma validação por parte da Assembleia. Então, já recebendo previamente essa procuração, na hora que for aberta a Assembleia, já, né, coloca em votação a validação ou não daquela procuração, sem apresentação da firma reconhecida do condômino, caso não haja uma exigência na convenção. Tem algumas convenções que já exigem que a procuração traga a firma reconhecida, aí se a pessoa apresentar a procuração sem firma reconhecida, ela já está sumariamente invalidada. Mas aquelas convenções que são omissas com relação a essa exigência, então caberá à Assembleia aquecer ou não com o uso dessa procuração sem firma reconhecida. Então, o mais importante é que essas procurações sejam encaminhadas previamente para que haja uma análise por parte da administração do condomínio. Se, porventura, isso não for possível, se alguém entregar uma procuração
em cima da hora, aí essa pessoa que recebeu a procuração, ela vai ter que ter uma ferramenta de scanning, né, digitalização, né, para que permita que o envio dessa procuração no momento da Assembleia, para que a mesa possa fazer essa análise, né? Do contrário, né, infelizmente, a gente fica com essa análise precária e a pessoa corre o risco de não poder utilizar essa procuração, tá? Então, essas são as informações básicas que uma convocação de uma Assembleia 100% virtual ou uma Assembleia híbrida deverão atender para que não haja, né, no momento da realização da Assembleia, nenhuma reclamação por parte de um condômino que não foi avisado de alguma exigência que não estava muito bem clara ou evidenciada no edital de convocação. Muito bom. Ficou bem claro. Foi até bom porque, assim, você acabou antecipando, Marcelo, a pergunta que seria realmente em relação à análise dessas procurações. Ficou bem claro para todo mundo, está muito tranquilo. Agora, você citou um pouquinho antes, na pergunta antes, Marcelo, o uso de algumas ferramentas tecnológicas para a realização dessas assembleias, ou 100% virtuais ou híbridas. Né? Você até citou que essas ferramentas elas têm se desenvolvido cada vez mais. Qual a melhor ferramenta para garantir segurança jurídica numa assembleia, seja híbrida ou seja 100% virtual, que são assembleias que podem ter manifestações à distância? Então, qual é a melhor ferramenta tecnológica para isso? Hoje em dia, né, as pessoas têm usado muito as ferramentas de reuniões que são apresentadas, muito parecidas com essa que a gente está fazendo nessa live, né? Que são ferramentas, né, para a gente falar o nome das empresas, né, que disponibilizam ferramentas tipo Zoom, né, tipo Google Meet, que são StreamYard, né, que é a ferramenta que nós estamos utilizando aqui agora. Então, muitas pessoas têm utilizado isso, e essas ferramentas elas acabam sendo úteis para que eu, pelo menos, veja a pessoa, né? Eu diria que quase que não é uma assembleia virtual, é um presencial à distância, né? Porque eu estou vendo a pessoa, estou vendo o rosto da pessoa, e eu estou tendo toda a tranquilidade que aquela pessoa realmente é a condômina, né? É o condômino daquela unidade, e eu valido a presença dela por estar vendo ela ali, né, através da mídia, né, que ela me disponibiliza, seja através do notebook ou através de celular, do smartphone dessa pessoa. Então, eu tenho uma certa tranquilidade, não deixa de ser uma ferramenta útil, recomendável, né, mas ela tem um problema, né? Para condomínios grandes, né, para condomínios com um número grande de unidades, né, eu diria para condomínios com mais de 100 unidades ou perto de 100 unidades, ela já fica um pouco mais complicado o controle dela, né? Porque eu já tenho que ter, né, uma tela que possa primeiro abraçar todas as pessoas, né, enquadrar, melhor dizendo, né, enquadrar todas as pessoas dentro de um mesmo ambiente. E aí a gente começa a ver certas dificuldades, né, da gente organizar, quem está organizando a Assembleia, quem está ali como controle dessa Assembleia, ter possibilidade de organizar um enquadramento que não está perfeito. Então, eu diria o seguinte, né, naqueles condomínios menores, aqueles condomínios que têm um número menor de unidades, até, sei lá, 30, 40 unidades, né, 40 apartamentos, as ferramentas funcionam bem, são adequadas, permitem, né, uma visualização da pessoa, que dá um presencial à distância, que dá tranquilidade. Agora, para os condomínios maiores, onde esse tipo de mídia começa a ficar mais complicada pela dificuldade de enquadramento, aí o que eu sugiro é uma ferramenta um pouco mais sofisticada, né, que algumas empresas já estão oferecendo, começaram a oferecer e agora estão cada vez mais modernizadas, né, mais atualizadas, que são ferramentas que permitem que a pessoa, aí o edital de convocação vai ter que ter cuidado nesse sentido, que permita que a pessoa que queira se manifestar à distância, que queira estar presente nessa Assembleia com manifestação à distância, ela adquira na administração do condomínio ou na administradora, né, se ela for a organizadora, e normalmente que adquira ali uma senha e um login de acesso, né, já informando os seus dados, né, ou seja, o seu CPF, né, eu sou proprietário do imóvel, então estou aqui, eu quero uma senha e um login de acesso
para poder me manifestar nessa assembleia, porque eu não vou ver o rosto dessa pessoa, né? Eu não vou ver a cara dessa pessoa, né? Então, essa pessoa vai se manifestar através de uma senha e login, e eu vou estar controlando essas manifestações, né? Vai ter um controller controlando essas manifestações, né? Mas eu não vou ver o rosto. Só que, se essa pessoa obteve a senha e login, é porque a administração do condomínio validou aquela pessoa como proprietária do imóvel. Então, eu, mesmo não vendo o rosto dela, eu sei que ela obteve essa senha e login, tendo confirmado que ela realmente é proprietária e legítima detentora daquela unidade autônoma, portanto, ela tem legitimidade para votar nessa assembleia. Então, nas assembleias com condomínios grandes, essa ferramenta tem sido a ferramenta utilizada, porque aí não preciso, né, ficar monitorando o enquadramento de uma tela cheia, eu vou controlando as manifestações através de votação via validação, né? Ou seja, o presidente da Assembleia bota em votação determinada matéria e a pessoa, através da ferramenta de sim ou não, né? Aceita ou não aceita, concorda ou não concorda, e depois os votos, eles são ali depois contabilizados, né? Para apurar o resultado total, mas eu não vejo, né, essa pessoa, eu não vejo o rosto dela. E aí vem a indagação que algumas pessoas fazem. Mas, Marcelo, se eu não estou vendo o rosto da pessoa, e se essa pessoa deu a sua senha e login para uma outra pessoa, né? Ou seja, eu fui lá, a pessoa foi lá na administração do condomínio, se apresentou como proprietária do imóvel, eu validei ela como proprietária do imóvel, e por força dessa validação, por força dessa segurança, dei a ela uma senha e login para ela votar na Assembleia. Só que aí, no dia da Assembleia, como é que eu sei, né, que ela deu essa senha e login para uma pessoa e essa outra pessoa é que está votando no lugar dela? E como é a segurança que eu tenho? Você não precisa nem ter esse tipo de preocupação. Porque se ela deu a sua senha e login para uma outra pessoa, ela deu uma procuração tácita para essa pessoa. O Código Civil, lá no artigo 686, ele estabelece a validade de 3 espécies de procuração, né? As procurações, elas podem ser escritas, ou seja, expressas, verbais ou tácitas, né? São as 3 espécies de validade de procurações. Se eu dei a minha senha e login para uma outra pessoa, o que eu acabei de fazer aqui foi uma procuração tácita, né? Que é uma procuração validada pelo mundo jurídico, lá do artigo 686 do Código Civil. Então, se alguém está votando com a senha e login do outro, é porque esse outro deu essa sua senha e login, deu uma procuração, portanto, não há de eu me preocupar com o presidente ou como gestor da Assembleia de consolidar a validade desse tipo de manifestação, ok? Maravilha. E uma dúvida também que surgiu muito em relação à Assembleia virtual ou híbrida é se é lícito gravar uma Assembleia que é feita em ambiente digital. A gravação de Assembleia também sempre foi palco de muitas discussões, né? Isso até antes da pandemia, né? Muitos condomínios, até por conta de conflitos internos, né? Por conta de discussões, atas confusas, pretéritas, algumas desavenças, né? E comportamentos irracíveis de alguns condôminos, preferem gravar a Assembleia, né? E aí a gente começa a ficar na dúvida se essas assembleias podem ser gravadas ou não. O entendimento que se tem, e eu me filio a esse entendimento, que a gravação de uma assembleia, para que ela tenha validade jurídica para ser utilizada como meio de prova, como meio de elemento realmente que fez parte, que compôs a assembleia, ela precisa de autorização de todos. Ela precisa de autorização ali da assembleia nesse momento. A assembleia tem que aquecer com essa gravação, tem que colocar em votação previamente, concordando com essa gravação. Da mesma forma, uma assembleia virtual, uma assembleia digital, ou uma assembleia híbrida. Se a mídia que está sendo disponibilizada, ela permitir a gravação, e a maioria dessas mídias permite a gravação, o presidente da assembleia, ele tem que, numa questão de ordem, né, numa moção, ele vai ter que colocar em votação se as pessoas permitem a gravação dessa assembleia, tá? Se houver a permissão, aí ela pode ser válida. Então, a gravação, ela tem esse condão. Se a pessoa
não... Ah, Marcela, e se a pessoa ela gravar clandestinamente, ou seja, ela não solicitou, não requereu ali uma autorização, né, dos participantes para votar, para gravar a Assembleia. Essa gravação é válida? Essa gravação não é válida no mundo jurídico, né? Ela acaba sendo válida apenas para a elaboração da ata, né? Para ajudar na elaboração da ata, mas eu não posso usá-la como meio de prova em virtude da não aprovação dessa gravação por parte das pessoas que estavam participando do ato, né? E aí todo o princípio de privacidade, né, respeitado pela nossa Constituição, o direito à privacidade, né, é um direito fundamental que deve ser respeitado, então não posso utilizar essa gravação para o mundo exterior se não houve autorização do participante. Então, se porventura alguém gravar clandestinamente, essa gravação só servirá para aquela própria pessoa, não servirá para o mundo exterior, tá? Então, essa é a recomendação que a gente dá para os desejosos em gravar uma assembleia. Seja até uma assembleia presencial, né? Ou seja, a recomendação vale para os dois modelos de assembleia, o presencial e também o virtual. Maravilha. Antes de encerrar, de fazer a última pergunta, e depois nós vamos abrir para novas perguntas, eu gostaria de relembrar as pessoas que, quem quiser perguntar, envia pergunta aqui no nosso chat, e depois dessa pergunta, o doutor Marcelo vai começar a responder, e se não der tempo, a gente responde por e-mail, tá bom? Então, vamos lá. Marcelo, quais são as consequências de uma instabilidade na rede de internet, seja do condomínio ou do próprio condômino, no momento da realização de uma assembleia virtual ou de uma assembleia híbrida? Bela pergunta, né? Isso realmente é um motivo de preocupação, tá, gente? A gente, né, o mundo, né, da internet, das redes móveis, né, é um mundo que entrou na vida doméstica das pessoas, né? Ou seja, ele não só é utilizado no mundo corporativo, como entrou no mundo doméstico das pessoas, e a pandemia acentuou isso mais ainda, com as pessoas trabalhando em casa, com as pessoas estudando em casa. Então, todo mundo teve que correr para aprimorar, né, a sua rede, né, para deixá-la mais estável, para possibilitar, né, que pudessem trabalhar em home office e pudessem continuar exercendo a sua vida acadêmica nas suas residências. Então, toda a rede precisa ser estável. Isso do condomínio também. Se o condomínio opta em fazer uma assembleia virtual, né, ou até uma assembleia híbrida, ele precisa ter um ambiente de internet também que possibilite que essa manifestação aconteça sem problemas, né? Então, nós vamos ter duas situações. Se é a rede do condomínio que está instável e que não possibilite que a assembleia se realize, ou seja, a gente não consegue ter uma rede que sempre cai, que o presidente da assembleia ou quem está controlando a assembleia consiga organizar a assembleia, ver quem está votando, ver quem está participando, possibilitar a manifestação dessas pessoas, ou até se fazer ouvir, né? Se fazer voz, né, como organizador da Assembleia. Infelizmente, a Assembleia não vai poder ser realizada, né? A Assembleia vai ter que ser cancelada, né? Porque o vício partiu de quem convocou a Assembleia, no caso, o condomínio, né, através da sua administração. Então, a Assembleia vai ter que ser cancelada. Isso já aconteceu, tá, gente? Já aconteceu, né? Já temos experiências aqui na própria ML de assembleias que, por conta de uma rede instável nos condomínios, ela não pôde ser realizada. Tanto é que, em alguns momentos, né, nós, como organizadores da Assembleia, na maioria dos casos em que uma Assembleia virtual acontece, nós, né, concentramos o papel de organizador dessa Assembleia. Até a gente prefere fazer aqui mesmo na empresa a Assembleia, porque aqui a gente tem uma rede estável que não vai dar, né, pelo menos no primeiro momento, né, não vai conferir risco de uma instabilidade. A gente prefere fazer aqui porque sabemos que nem todos os condomínios têm uma rede móvel estável que permita, né, tranquilidade ou segurança na realização do ato, né? E se acontecer uma instabilidade, a Assembleia vai ter que ser cancelada, porque a culpa não é do condomínio, então a Assembleia vai ter que realmente ser cancelada. Agora, se porventura a instabilidade é na casa, né, do condômino ou no local onde o condômino está, aí não, né? Aí, evidentemente, aí é um problema dele. Se ele optou em
se manifestar à distância, né? Se ele optou, né, pela participação através do mundo virtual, aí, né, o ônus é dele de ter uma rede estável, e aí o condomínio, infelizmente, não pode, né, cancelar uma assembleia em razão de um defeito, né, da rede de uma pessoa. Algumas pessoas já questionaram isso, né? Não estou conseguindo falar, não estou conseguindo me manifestar, etc. e tal. Eu quero então que a Assembleia seja cancelada, porque hoje é que minha rede está instável, ela sempre esteve boa, mas neste momento ela está instável, infelizmente, não vai ser possível, né? A gente atender a esse tipo de solicitação, porque aí realmente é um problema do condômino, que, por força disso, uma assembleia não pode ser anulada pela instabilidade de um só. Tá? Então, são dois comportamentos, dois efeitos para as instabilidades de acordo, né, com quem estiver, de acordo de onde vier a instabilidade, se é do condomínio ou se é do próprio condômino. Legal. Essas foram as perguntas que nós capitulamos ali, que vimos que tiveram mais recorrência. Então, agora a gente vai abrir para as perguntas de quem está nos assistindo. Vamos lá. A senhora Ana Augusta de Medeiros, né, pergunta se, caso não seja possível para o condomínio realizar uma híbrida e decidir pela presencial, poderá haver contestação de condôminos que preferissem a híbrida? É uma boa pergunta, né? Um prazer, né, Ana Augusta, de estar aqui presente, uma honra tê-la aqui presente na nossa live, né? Figura condominativa, né, do seu condomínio. A conhecemos muito bem, uma pessoa que a gente admira demais pela forma como ela se engaja no mundo do condomínio onde ela vive. Então, é um prazer enorme estar aqui e não podia deixar de ser uma pergunta extremamente inteligente, vindo de uma pessoa brilhante como ela. Lógico que a assembleia presencial, como eu falei, ela não está proibida, né? Ela é uma assembleia que hoje ela não conta com uma proibição expressa na legislação. Então, se o condomínio decidir fazer uma assembleia presencial, ele não vai, né, evidentemente, nesse momento, ser questionado juridicamente, judicialmente, por ter optado em fazer uma assembleia presencial. É lógico que ele vai desatender as pessoas que não se sentem à vontade de estar num recinto presencialmente. Então, essas pessoas podem até reclamar, né, contestar, como foi colocado na pergunta, porque preferiam ter uma assembleia híbrida, mas se o condomínio não tem condições de fazer uma assembleia híbrida e precisa fazer uma assembleia, não há proibição de realização de assembleias presenciais, então o condomínio vai poder fazer uma assembleia presencial. A opção dessa pessoa, né, ou dessas pessoas, é o quê? Otorgar a procuração para alguém que vai estar presente, né, na assembleia presencial, para que essa pessoa possa se manifestar de alguma forma através de uma procuração. Mas eu hoje não vejo espaço para uma anulação de assembleia, porque ela está sendo realizada 100% presencial, salvo se, né, ficar provado que o condomínio não possui um recinto confortável para a realização dessa assembleia. Porque hoje a gente vive ainda em momentos de restrições, onde o cumprimento das normas básicas, né, em reuniões deve ser respeitado. Se o condomínio não dispõe desse tipo de espaço, e se porventura no momento da assembleia a gente vê um número de pessoas maior do que o recomendável dentro do recinto, aí poderá sim, né, haver uma reclamação, uma prova nesse sentido, e até anular a assembleia. Nós tivemos precedentes, não mais recentes, né, mas no meio da pandemia, né, no meio do ano, de assembleias presenciais anuladas, sob prova de que havia aglomerações, né, uma aglomeração nessas assembleias. Tivemos casos em São Paulo, casos no Rio Grande do Sul, são duas decisões que me vêm à cabeça agora, né, que me vem à memória agora, foram anuladas pela prova, né, do não cumprimento, né, ou do recinto, não ser um recinto confortável para atender o número de pessoas de forma segura para essa assembleia presencial, então elas acabaram sendo anuladas, né, pelo judiciário. Então, o que pode acontecer é isso, né, se porventura o condomínio que está fazendo a assembleia presencial
o espaço não for confortável e o condomínio não cumprir com as medidas de recomendação básicas, né, uma assembleia pode ser anulada, mas não pelo fato dela não ter sido realizada pelo modelo híbrido, né? Aí, hoje, nesse momento, eu não vejo espaço para uma anulação nesse sentido. Perfeito, perfeito. Bom, nós estamos chegando a praticamente 1 hora de live, né? Então, para não ficar uma coisa muito grande e maçante, eu vou pedir que as próximas perguntas que vocês tiverem, vocês mandem para o e-mail que está passando aí embaixo na tela, né, que é o comercial@nlimóveis.com.br, tá bom? Eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui e em breve nós teremos novas lives aqui da INL com assuntos relevantes no nosso mercado. E, mais uma vez, agradeço a presença de vocês, me despeço e passo a palavra para o Dr. Marcelo também fazer as considerações finais. Tá bom? Muito obrigado, boa noite, uma boa semana a todos. Obrigado, Alex, né? Foi mais uma vez um prazer estar aqui nessa live. A gente começou essa live durante no ano passado, né? Quando a pandemia realmente consolidou o afastamento, a gente precisava conversar com o nosso público, precisava conversar com os nossos clientes, principalmente, esclarecer algumas dúvidas, né? Dar luzes, né? Nesse momento obscuro que nós ainda vivemos, né? Por que não? Ainda vivemos. Então, a gente resolveu reativar essas lives através de uma agenda, né, positiva, e eu peço a vocês, né, como síndicos, síndicas, que até auxiliem a gente com temas, né? Aquilo que mais aflige vocês, aquilo que ainda suscita dúvidas, aquilo que ainda é palco, né, para algumas questões dentro dos seus condomínios, que passem para a gente, para que a gente possa estruturar encontros parecidos com esses, né, com perguntas, e que a gente possa, de alguma forma, contribuir para esclarecer essas dúvidas que vocês, porventura, tenham, tá? Então, a gente aqui se ocupou em fazer essa live de 1 hora, né? Já estamos chegando quase ao final, então, foi um prazer estar aqui com vocês. A IML, novamente, se coloca sempre à disposição de vocês para extrair e erradicar qualquer dúvida, e estejam atentos, né, na próxima chamada, estejam atentos na próxima live, para que vocês possam estar presentes e que, por favor, mandem para a gente sugestões para que a gente possa engrandecer cada vez mais encontros como esses e dialogar com vocês aquilo que vocês precisam ouvir, e nós, né, recebemos o feedback dessa nossa participação ou desse nosso projeto, tá? Ok? Então, muito obrigado. Desejo a todos uma boa noite, né? Essa live vai ficar no nosso canal do YouTube, então vocês podem, né, revisá-las, né, no momento que quiserem, no horário que quiserem, né, no espaço que quiserem, porque ela vai estar no canal do YouTube da IML, ok? Então, um grande abraço a todos, um prazer, né? Agradeço aqui a presença de quem estava aqui ao vivo, né? E estejam atentos à nossa próxima live, tá? Um grande abraço, boa noite a todos.